para que você, sobretudo, se curve diante do Senhor neste momento, nesse instante, clamando a Ele fervorosamente que Ele fale ao seu coração. De fato, queridos, meu grande desejo é que nesta noite nós saímos daqui felizes pelo fato de que o Senhor falou pessoalmente, o Senhor falou individualmente, o Senhor falou em cada coração. Vamos abrir a palavra do Senhor lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O capítulo é o capítulo 6. Leremos, pelo menos até então, só um versículo, ok? Que é o versículo-chave. Romanos, capítulo 6, verso 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E vamos orar no nome dele. Ó Deus, nosso Pai bondoso, nosso Pai gracioso, aqui estamos humildemente diante da Tua presença, clamando humildemente ao Senhor, que através, ó Pai, da exposição da Tua palavra, o Senhor realmente possa causar em nossas vidas, ó Deus, aquilo que o Senhor quer causar. Ó Deus, que nós possamos estar atentos à voz do Senhor através da Tua palavra nesta noite. De uma forma especial, ó Pai, que cada coração, ó Deus, que cada vida, que cada pessoa que está ouvindo a minha voz nesta noite, possa realmente ser alcançado pelo Senhor. Esta, ó Deus, é a minha oração, no nome que está acima de todo nome, o nome precioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. O tema desta noite que eu gostaria de compartilhar é: vivos para Deus, servos do pecado, nunca mais. Esse tema ele é bem explicativo. Nós aqui encontramos pelo menos duas verdades à luz da palavra do Senhor. Que quanto àqueles que creram em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, agora a condição dele espiritual é outrora mortos espiritualmente, agora vivos espiritualmente, e nesse caso exclusivo, vivos para Deus. E uma coisa acompanha a outra, uma vez que na condição de vivos para Deus, não mais somos servos do pecado, ou seja, não mais servimos ao pecado. E essa, sem sombra de dúvida, é uma excelente notícia. E esta é a tônica da mensagem do Evangelho, que as pessoas ouçam, sobretudo, a sua condição espiritual diante de Deus, conforme diz Paulo escrevendo em uma das suas cartas à igreja em Éfeso, que as pessoas, que a humanidade se encontra morta espiritualmente. Mas Deus, o único que pode dar vida ao homem, garante ao homem esta vida através do seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, eu particularmente amo falar sobre essas questões. Essas questões faz com que o meu coração bata de alegria, por entender, sobretudo, que esta verdade é uma verdade que faz parte da minha vida, sem nenhum tipo de prepotência, sem nenhum tipo de arrogância. Contudo, eu apenas tenho inúmeros motivos para glorificar o nome do Senhor. Ele me tornou vivo para Ele. E mais, me libertou de uma forma poderosa do pecado. E quanto ao pecado, digo eu, não vivo mais dominado pelo pecado. Nós vamos olhar para o texto que Paulo escreve aos Romanos e encontrarmos de fato esta verdade. Os vivos para Deus está livre do pecado. Conforme disse, todo aquele que verdadeiramente foi livre do pecado, ele vive para Deus.
não tem meio termo, não tem a questão de ficar em cima do muro, ou ter duas condições espiritualmente falando. Olhando para a carta que Paulo escreve aos Romanos de uma forma muito interessante, soteriológica, cristocêntrica, ele aponta para esta verdade, que Deus, com seu propósito eterno, com relação à humanidade, com relação ao homem, uma vez caído, uma vez dominado pelo pecado, uma vez escravo do pecado, nós podemos encontrar esta verdade, queridos. E mais do que encontrarmos esta verdade, é sermos conduzidos por esta verdade. Todo aquele que verdadeiramente foi livre do pecado, vive para Deus. Então, como eu acabei de falar, não existe aqui duas condições simultaneamente falando. Existe apenas uma condição. E esta é a verdade do Evangelho. Olhando para a palavra de Deus, não há como afirmar. Certamente alguns já ouviram essa expressão. Crente Raimundo. Todos sabem, né? Quer dizer crente Raimundo? Um pé na igreja, um pé no mundo. Aí nós olhamos hoje para o texto bíblico, na carta de Tiago. Ele diz de uma forma direta, curta e grossa: aquele que se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, queridos, os vivos para Deus, indiscutivelmente, ele está livre do pecado. Verdadeiramente livre do pecado. Insisto em dizer, uma vez livre do pecado, essa mesma pessoa, agora, ela vive para Deus. E não há privilégio maior. Não há privilégio maior do que vivermos para Deus. Não mais para o mundo, não mais para o pecado. Não mais segundo as nossas próprias concupiscências. Mas tendo como perspectiva que agora a minha vida é para Deus. E tão somente para Deus. A propósito, vamos ler o que diz o texto, versículo 22. Mas agora, isso em Romanos capítulo 6, ok? Versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, a gente fala as coisas, mas é importante que nós provemos. E o texto que Paulo escreve aos Romanos, pelo menos na parte A do verso 22, ele afirma exatamente isso: que fomos libertos do pecado e feitos servos de Deus, justamente a fim de vivermos para Deus. Aquele que tem sua convicção de que foi liberto do pecado e de suas paixões, vive verdadeiramente para Deus. Aqui não está só o aspecto de condição, e sim de conduta. Basta olharmos a partir do capítulo 12, claro que nós não vamos olhar nesta noite por causa do tempo, mas logo no capítulo 12, verso 1, Paulo diz o seguinte, um versículo muito conhecido desta carta: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, ou seja, as suas vidas, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apelo do apóstolo Paulo com relação aos seus irmãos é que eles, neste caso já justificados pela fé, possam então viver uma vida de consagração, uma vida de apresentação, uma vida com fim que, nesse caso específico, é para Deus. Mas, queridos, voltemos. Além de raciocínio, tudo isso é possível porque um dia Deus, com seu eterno poder, nos livrou do pecado. Verso 11 é um versículo muito conhecido, na verdade, o versículo que nós já lemos como base, mas nós vamos ler também o versículo 12 do capítulo 6. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas
quanto a viver, vive para Deus. Perdão, verso 10, tá? Verso 10. Vou voltar aqui, tá? Verso 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Verso 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. É claro o texto. Paulo incentiva os seus irmãos, uma vez na condição agora de mortos para o pecado e vivos para Deus, tem uma conduta muito diferente, aliás, totalmente inversa e oposta, no qual essas pessoas viviam antes de Cristo. E o texto acaba de afirmar, irmão, que essas pessoas, infelizmente, e o homem de uma forma geral, sem Cristo, eles vivem em obediência às suas próprias concupiscências, seus próprios desejos carnais. Por isso que é uma alegria perceber esse resultado poderoso do Evangelho nas nossas vidas. Que não mais obedecemos aos nossos próprios desejos, mas sim à vontade e os desejos do nosso Senhor. Segundo lugar, os vivos para Deus procura servir ao Senhor. De novo, irmãos, eu entendo perfeitamente que não há como entender e crer que o Senhor, nesse caso específico, nos livrou do domínio do pecado, para que vivêssemos agora sem propósito, de uma forma aleatória. Pelo contrário, o Senhor nos livrou do domínio do pecado, para que agora pudéssemos servir a Ele. Precisamos entender isso 24 horas por dia, irmãos. Precisamos entender isso momento a momento, que uma vez salvos, uma vez resgatados do império do pecado, do domínio do pecado, agora a nossa vida é para o serviço do Senhor. Servir a Deus é um prazer e não um pesar. Infelizmente, observamos na vida de alguns que o fato de servir ao Senhor lhe traz um certo pesar. Lamentavelmente, encontramos isto dentro de nossas igrejas. É uma indisposição terrível para servir ao Senhor. É uma falta de compromisso terrível em servir ao Senhor. É uma falta de alegria terrível em servir ao Senhor. Irmãos, eu fico a imaginar o apóstolo Paulo, esse mesmo que escreveu esta belíssima carta. Mesmo sabendo que diante dele haveria, ou ele encontraria, inúmeras dificuldades, como, por exemplo, perseguição. É fácil imaginar que, quanto ao serviço do Senhor, aquele homem vivia intensamente, ao ponto de afirmar, escrevendo aos seus irmãos em Filipos, que para ele o viver é Cristo. É Cristo. É Cristo. É como ele pudesse respirar Cristo. É como ele pudesse respirar o Evangelho. É como ele pudesse sentir o seu coração palpitar mais forte em respeito à proclamação do Evangelho. Fato é que isto é servir a Cristo. Irmãos, é muito fácil se dizer que serve a Cristo ou afirmar que serve a Cristo sentado nos nossos bancos. Irmãos, a exemplo de Cristo, sendo o nosso modelo perfeito, o próprio dedicou sua vida inteira em alcançar os perdidos. O mesmo afirmou: eu vim para aqueles que estão perdidos. Acho que a essência, tenho plena convicção que a essência da igreja está neste fato. A essência de todo e qualquer salvo está neste fato.
em fazer Cristo conhecido, em fazer com que Cristo alcance as pessoas. Sermos instrumento nas mãos poderosas do nosso Deus, para que almas que estão debaixo do pecado sejam libertas do pecado e possam viver para Deus, assim como aconteceu com cada um de nós. Em hipótese nenhuma, vemos Paulo, por exemplo, murmurando em servir ao Senhor, ou até mesmo atribuindo às pessoas um impedimento para servir ao Senhor. Mesmo tendo certeza que, indo para Jerusalém, ali ele seria perseguido, ele disse, eu vou. E claro que Paulo copiou isso de Jesus. E eu fico, irmãos, pelo menos eu, fico constrangido em olhar para a vida de certos homens na palavra do Senhor e ver uma predisposição maravilhosa em dedicar suas vidas ao Senhor. Irmãos, muitos pagaram com suas próprias vidas. Eu poderia dizer o maior empreendimento que eu e você podemos estar envolvidos, que é o reino do Senhor, que é a obra do Senhor. Homens, mulheres, por que não? Pagaram com suas próprias vidas. Saíram da sua zona de conforto para que de fato pudesse servir ao Senhor. E que o serviço ao Senhor seja para nós motivo de grande alegria. O salmista diz, servir ao Senhor com alegria. E é por isso que eu, pelo menos, gostaria de ver em todos os lugares que eu entrasse, eu estou me referindo à Igreja de Cristo, que houvesse um sorriso espontâneo nos nossos rostos. Porque servir ao Senhor, para nós, deve ser uma alegria. Claro que, em alguns momentos, passamos por tristezas. Nossa alma, às vezes, se abate profundamente. Mas eu preciso lembrar daquilo que Paulo disse aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Os rios para Deus, quanto aos servos do Senhor, ele tem uma vida desprendida daquilo que é terreno, daquilo que é carnal e daquilo que é mortal. Paulo, escrevendo aos seus irmãos em Colossos, ele disse no capítulo 3, olha, pensem nas coisas que são do alto. Busquem as coisas que são do alto e não as que são da terra. Porque o fato é que enquanto nós estamos buscando de uma forma desenfreada as coisas deste mundo, as coisas terrenas, perdemos tempo. Enquanto estamos tão ocupados com os afazeres do nosso dia a dia, não conseguimos tempo e às vezes nem ânimo e nem forças para servirmos ao Senhor. Mas sobretudo, queridos, que a nossa perspectiva esteja nas coisas do alto, acima de qualquer coisa. Os vivos para Deus, em terceiro lugar, são vivificados em Cristo. Irmãos, o termo vivificado é vivo. E eu, olhando para a palavra do Senhor, eu acho isso, de fato, um milagre. Um milagre. Um milagre proporcionado pelo Senhor. Visto que em nós, ou por nós, seria impossível sairmos desta realidade, a realidade de mortos espiritualmente. Mas a Bíblia nos diz, de uma forma clara e precisa, que aqueles que de fato depositam a sua fé no sacrifício redentor, no sacrifício de Cristo naquela cruz, eles têm a oportunidade de se tornarem vivos, ou de serem feitos filhos de Deus. Cristo, o único capaz de nos tornar vivos para Deus. Versículo 11, de novo, a gente vai voltar lá, porque tem uma
um pronome interessante, que inclusive faz toda a diferença. E é por isso que nós podemos afirmar que nós somos vivificados em Cristo. Versículo 11, mais uma vez. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus ou seja, através dele, tão somente através dele. Quem? Jesus Cristo. Aquela cruz proporcionou a toda a humanidade essa doce esperança de que uma vez morto, ou mortos espiritualmente, o Senhor, nosso Deus, através de Cristo, tornasse o homem vivo para Deus. Os vivos para Deus, eu creio, irmãos, que esta é uma verdade maravilhosa. Estão mortos para o pecado. Estar morto para o pecado significa não viver sob o domínio do próprio pecado. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Vou afirmar de novo o que a Bíblia afirma. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Costumo dizer às vezes, em tom de brincadeira, deu música esse versículo aqui. Deu música. E eu não vou nem me arriscar a cantar, porque entre alguns eu me ouso a cantar alguma coisinha, mas aqui não, pastor Marcos. Não vou. Hoje não. Deixa eu ir me acostumando, tá? Melhor. Ok? Mas deu música. Irmãos, é sobretudo uma verdade na palavra do Senhor. E eu e você, olhando a verdade como essa, nós precisamos nos alegrar de verdade. Porque a pior coisa, ou o pior cenário, o pior quadro, o qual o ser humano pode se encontrar, espiritualmente falando, é estar debaixo do pecado. Não há tragédia, não há desgraça, não há miséria maior do que um homem, um ser humano, estar debaixo do pecado. Mas através de Cristo, e eu louvo a Deus, porque só através dele, não precisou de mim, eu não entro em nada com relação a isso. Ele me dá esta condição de sair do domínio do pecado. E neste caso específico, queridos, podemos dizer não ao pecado. E aqui, pelo menos, eu preciso explicar algo bem interessante. A carta aos Romanos é uma carta difícil de pregar nela, pelo menos eu considero. Muitas vertentes em apenas uma expressão. Pedro disse, nós vimos hoje, Pedro falando que as cartas que Paulo escrevia, ou algumas cartas que Paulo escreveu, era um pouco difícil de entender. Mas a gente brincava assim na época do seminário, né, que Paulo parece que tinha uma cabeça bem grande. Isso significa que não é cearense, nada contra os cearenses, mas aqui a conotação é de inteligência. E me parece, na sua abordagem, claro, auxiliado pelo Espírito Santo, indiscutivelmente, mas de uma precisão interessante, irmãos, porque ele coloca muitas coisas em uma expressão apenas. Nós vamos ver algo relacionado a isso no capítulo 6. Esse capítulo 6 é bem interessante porque ele aponta para duas situações simultâneas na vida do salvo, naquele que foi justificado pela fé. Uma vez não mais dominado pelo pecado, não mais escravo do pecado, não mais debaixo do pecado, isto é, na condição espiritualmente falando, mas também com relação à sua conduta. Agora, uma vez que este, justificado pela fé, sai do domínio do pecado, é resgatado do domínio do pecado, agora ele pode, de uma vez por todas, com relação à sua conduta, dizer não ao próprio pecado.
E o Espírito Santo que habita em nós, e Tiago falou sobre isso, ele habita em vocês. É lógico que uma vez se enchendo dele, como Paulo escreve aos Efésios, enchei-vos do Espírito Santo, uma vez tendo uma vida cheia do Espírito Santo, através da leitura, da devoção, do momento com Deus, automaticamente nós diremos não ao pecado. E a conduta aqui, Paulo vai dizer no sentido de santificação. Ou seja, queridos, indiscutivelmente, aquilo que Cristo proporcionou nas nossas vidas, espiritualmente falando, nos dá duas coisas ao mesmo tempo. Não mais condenados, não mais fadados à separação eterna de Deus, mas agora podemos viver para Deus em santidade. Podemos viver a Deus agora obedecendo a Deus através da sua palavra. Muito diferente, infelizmente, daqueles que ainda estão debaixo do pecado, dominados pelo pecado, escravizados pelo pecado. Isso implica na vida dessas pessoas, que eles morrendo, eles vão, de fato, passar uma vida inteira separada de Deus. Serão lançados no lago de fogo e enxofre. E uma outra verdade é que, com relação à sua própria conduta, eles vão seguir essas próprias concupiscências. Eles vão viver em prol ou em função daquilo que a sua própria carne propõe. Mas eu, justificado pela fé, mas todo aquele, talvez você que me ouve, justificados pela fé, não mais. Não mais. Vamos olhar aqui o versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele, nesse caso específico, com Cristo, crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Irmãos, eu de novo insisto em dizer, é mais do que maravilhoso ouvir isto, essa verdade. Porque uma vez que o velho homem, e o velho homem aqui é uma referência à nossa condição antes de Cristo, mas infelizmente ele ainda está em nós, ele habita em nós. Mas com relação a este velho homem, com relação a esta questão de que infelizmente ainda há em nós o velho homem, a verdade com relação a este velho homem é que o Senhor, por meio da sua palavra, nos diz que ele foi o quê? Crucificado. Para que não sirvamos mais ao pecado. É fato que ele está lá, mas é fato também que ele não tem mais domínio. Não é ele que manda mais em nós. E a relação é interessante porque Paulo vai falar sobre a questão do novo homem, escrevendo inclusive aos Colossenses, que agora a nossa realidade espiritual é que o novo homem, e nesse caso específico, precisamos estar revestidos deste novo homem, esta nova vida em Cristo. Por isso, e aí vai o versículo muito conhecido, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, onde afirma: que nós somos novas criaturas. Nós somos novas criaturas. Queridos, definitivamente, o homem velho, ou o velho homem, foi crucificado, morto. E eu, de novo, tenho que dizer para todos, isso é uma alegria. Porque se eu, no passado, quem me dominava era o pecado, quem conduzia a minha vida era o velho homem. Agora, através de Cristo e por causa de Cristo, ele foi crucificado, o velho homem. Ele foi morto. Essa é uma verdade maravilhosa encontrada no Evangelho de Cristo.
Irmãos, não há mais associação com aquele que de fato foi justificado pela fé, com o pecado. Pelo contrário, agora a associação daquele que foi justificado pela fé é viver agora para Deus, em obediência a Deus e a sua palavra. Custe o que custar. Paulo, na carta, apresenta um novo modo de viver que cabe àqueles que foram justificados pela fé. Isto é, deixaram de ser servos do pecado e se tornaram servos de Deus. Versículo 4 diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É nova vida, é novo andar, é nova conduta, é nova perspectiva, é o novo modo de viver. O Senhor nos fez novas criaturas. Isto é uma bênção, entender que eu agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As palavras do apóstolo Paulo, que entendeu e que viveu exatamente isso. Uma vez perseguidor, agora perseguido. Esta é a realidade, queridos, que cabe perfeitamente a todos quantos foram justificados pela fé. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: olha, se vocês mentiam, não mintam, mas porque nova vida é andar em novidade de vida. As pessoas precisam enxergar em nós indiscutivelmente Cristo. As pessoas precisam enxergar em nós indiscutivelmente uma nova vida, uma nova pessoa, transformados em glória e em glória. E eu busco isso, irmãos, e eu preciso buscar isso todos os dias, através da palavra do Senhor, porque é ela que me santifica. O Senhor Jesus diz, e orando ao Pai diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se eu e você não amarmos a palavra do Senhor, se eu e você não dedicarmos na meditação da palavra do Senhor, eu diria que esse processo de transformação certamente ficará mais lento. Mas uma vez que eu e você buscarmos intensamente, incansavelmente, inesgotavelmente a palavra do Senhor, mais seremos transformados. Porque ela, e tão somente ela, a palavra do Senhor, o único instrumento para trazer transformação ao homem. Pastor prega só. Pastor aconselha apenas. Mas, de fato, o efeito transformador está na palavra do Senhor. Concluindo. Alguém vai dizer, já? Ninguém vai falar já? Isso quer dizer que o pessoal está sendo já para terminar a mensagem, né? Mas faz parte. Vamos lá. Vivos em Cristo e para Cristo. Queridos, observe bem esses dois detalhes. Vivos em Cristo. Já encontramos, olhando alguns textos, inclusive no capítulo 6 e aos Romanos, que esta é uma verdade. Agora estamos vivos, ou fomos vivificados, através de Cristo. Mas, condicionado a isso, está o fato de que agora precisamos viver para Cristo. Entende? Uma coisa está inteiramente ligada à outra. Para mim é contraditório ouvir crentes falando, e aí vem a questão da carta de Tiago. Crentes que só diziam que eram crentes. E aqui, irmãos, no nosso Brasil, no mundo afora, está cheio de pessoas dizendo que são evangélicas, pessoas dizendo que são crentes, pessoas dizendo que servem ao Senhor. Conversa fiada, porque as suas vidas, infelizmente, apontam para outra realidade. Então, Tiago incentiva os seus irmãos, seus destinatários, a seguinte postura: vocês falam que são servos do Senhor Jesus Cristo, então vivam
como servos do Senhor Jesus Cristo. E a Igreja de Cristo vai incentivar todos que fazem parte dela, a ter exatamente essa postura. De uma vez que se declara servo de Jesus Cristo, precisa viver como servos de Jesus Cristo. Então volto e digo, vivos em Cristo e para Cristo, esta é, inquestionavelmente, a maior de todas as experiências que um homem possa ter. Irmãos, eu de fato, eu me alegro com essa verdade, porque isso aqui não foi extraída da minha cabeça, essa verdade. Não é coisa minha. E se fosse minha, certamente não causaria nenhum efeito. Mas essa verdade eu encontro na palavra de Deus. Porque a maior de todas as experiências que um ser humano possa ter, e creio aqui que muitos já tiveram inúmeras experiências. Tive a experiência de casar, e casei bem. Sempre me perco nos anos, mas são 15 anos de casado. Tive a experiência de ter o meu primeiro filho, aquela sensação maravilhosa, como é o rostinho dele. Aí quando a minha mãe me ligou e disse, filho, é a sua cara. Aí veio um misto de sentimento, de tristeza e de alegria ao mesmo tempo. Minha cara, meu Deus, coitado dele. Mas não é aquele negócio, né? Nossa, minha cara, a cara do pai, ufa, né? Aquele orgulho besta, né? Que o pai tem. E aí, claro, né? Não dormi, óbvio. Ele nasceu na madrugada. Aí no outro dia eu fui lá. Nem olhei para minha esposa, tadinha, que estava lá toda destruída, praticamente. Foi um parto difícil, né? E aí, claro, a minha atenção voltada para... Eu tenho que admitir meu pecado, né? Confessar meu pecado, meu olhar voltado para aquele que a minha mãe havia dito que era a minha cara. E eu fui ver o meu primeiro filho, né? Natanael. Que experiência. E eu nunca tinha pego, né, uma criança no colo, eu também não queria, né? Eu dizia assim, primeira criança, que eu vou carregar vai ser o meu filho. E aí, né, aquela experiência todo desengonçado, precisa ver a cena, tá, gente? E aí, para carregar o meu filho, né, aquele medo, aquela coisa toda, e carreguei no colo, que experiência. E eu lembro perfeitamente como fosse hoje, como minha mãe falou assim, nasceu, filho. E já disse, né, sua cara. E aí nós oramos, né, pelo telefone, e em lágrimas, mas eu dizia, Senhor, um presente que o Senhor me deu, porque a propósito, o nome dele significa, pelo menos na língua hebraica, né, dado por Deus, presente de Deus, né, o Natanael. Eu tinha ali aquela certeza agora, tenho a experiência de que o Senhor me deu um presente. Aí veio o Nicolas, né, a segunda experiência, o segundo filho, aí foi conversado com a esposa, né, a esposa, olha, aquele pacto que as esposas normalmente fazem, se você ajudar, né, limpar o cocôzinho e tal, né, a gente pensa no segundo. E eu falei, não, tudo certo. E vim, né, e o Nicolas nasceu. Estou falando de apenas uma experiência de inúmeras que eu poderia contar, mas nada se compara ao fato de que essa verdade aqui me alcançou. Deus, através de Cristo, me deu vida. E Deus, através de Cristo, me deu o privilégio de servir a Ele, de viver para Ele. E eu, irmãos, certamente procurarei, custe o que custar, até o último segundo da minha vida, dedicar a minha vida, que no caso não é minha, entendo isso, para o Senhor. Não há, irmãos, prazer maior nesta terra do que servir ao Senhor. Não sou um servo perfeito e nunca serei quando estiver aqui na terra, cheio de defeitos, mas com o coração ardendo sempre pela obra do Senhor. Continuo. Como servo de Deus, não obedecemos mais aos nossos próprios desejos, nossas próprias paixões. E aí é uma pergunta pertinente. Afinal, a quem temos obedecidos?
Para finalizar, eu quero usar uma frase que uma vez eu ouvi. Eu até pensei que era um texto bíblico, tanto que me impactou. A frase era a seguinte: quando estamos diante da nossa vontade e diante da vontade de Deus, a qual nós escolhemos? Vou repetir. Quando estamos diante da nossa vontade e diante da vontade de Deus, a qual nós escolhemos? Se a verdade que te cabe é que Deus te deu vida através de Cristo, a resposta é a seguinte: a vontade de Deus. A vontade de Deus. O apóstolo Paulo incentiva esses mesmos destinatários, já citado, capítulo 12, que as pessoas possam experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Que nós possamos experimentar dia após dia a vontade de Deus para nós. Vamos orar.